Fala pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula que nós estamos comentando sobre temporizadores. Tá? Dando continuidade nesse vídeo, eu vou estar comentando com vocês a respeito dos modos 3 até 7, sendo que o modo 3, juntamente com o modo 1, são os mais comuns. Tá? O modo 3 é chamado aí de retardo na desenergização e o modo 1, né, só relembrando, é o retardo na energização. São os modos mais comuns, tá, presentes em CLPs, e normalmente são indicados aí pelos símbolos T-on e T-off. O T-on sendo retardo na energização e o T-off na desenergização. Então vamos lá, vamos ao comportamento desse temporizador no modo 3. Conforme o próprio nome dele já diz, né? Ele retarda para se desenergizar. Então digamos que a gente tenha esse circuito mostrado aqui abaixo para você. Eu tenho um I4 ligado a um T1, ok? Digamos que em algum instante de tempo, tá? A minha entrada de habilitação, que é o I4, ela é acionada. Então, nesse instante aqui, ó, eu estou acionando o meu I04. No mesmo instante, tá? O meu temporizador T01 vai ligar, ok? Então, ele não tem nenhum parâmetro de tempo associado à sua energização. Mas digamos que eu resolvi desligar o meu I04 por alguma razão, tá? Que seja um botão ou um sensor. Então, nesse instante aqui, ó, eu desliguei I04. O que vai acontecer com o meu temporizador T01? Ele vai permanecer ligado por mais um tempo, tá? Que é dado pelo meu set point, no caso aqui 5 segundos. Então, desacionei o I04, o meu temporizador T01 ele vai permanecer ativado por mais 5 segundos. Então, por isso que ele se chama retardo na desenergização. Ok? Eu trouxe para vocês aqui no próximo slide um comportamento um pouquinho mais complexo, tá? Que a gente pode ter quando a gente trabalha com esse tipo de temporizador. Isso aqui, né, é o que eu mostrei para vocês antes, aquele mesmo exemplo de antes, mas digamos que a gente tenha uma entrada de habilitação, que é novamente o meu I04, tá? E agora eu tenho também uma entrada de reset, que é o meu I05 aqui embaixo. Ok? Eu acionei o meu I04, o meu temporizador ele acionou simultaneamente, tá? E aqui nesse instante eu desacionei, tá? o meu I04, minha entrada de habilitação. Então, de acordo, né, com o comportamento esperado desse temporizador, ele permanecerá ativado por mais um tempo, que seria esse tempo aqui. Ó. Ok? Só que durante esse tempo eu ativei a minha entrada de reset, fazendo com que o meu temporizador ele desative instantaneamente. Então o reset ele atua nesse tipo de temporizador, né, fazendo com que ele antecipe a sua desenergização. E se porventura também pode acontecer uma outra situação, tá? Eu ativei o meu I04 e aqui eu desativei o meu I04. Só que antes de passar o tempo, né, de desenergização, que seria esse tempo aqui, eu resolvi ativar o meu I04 de novo. Então é como se essa contagem de tempo, né, que ele vai ficar ativado após a desenergização, ela é resetada. Tá? Então eu passo, né, eu transfiro esse tempo, que seria contado aqui, para o próximo instante em que eu desativar a minha I04. Então, ó, quando eu desativar o I04 nesse instante aqui, é que ele vai contar, no caso, 5 segundos, né? Definidos aí pelo meu set point. Ok? Vamos agora a um exemplo de como a gente pode utilizar, né, esse temporizador no modo 3. Então, digamos que a gente tenha um motor, né, que ele deve desligar após 12 segundos do acionamento da sua chave de partida, que é feito através de uma botoeira sem trava. É um problema relativamente simples, nós podemos abordar ele da seguinte forma. Vamos lá. Nós vamos ter uma botoeira de entrada, né? I1, 01. E eu quero que, né, após um período de 12 segundos, que eu apertar esse botão, necessariamente o meu motor ele tem que desligar, conforme eu expliquei para vocês anteriormente. No modo 3, assim que a gente aperta o botão I01, a gente ativa nosso T01 de imediato. Vou colocar aqui T01, né, com 12 segundos, configurado no modo 3. Certo? Uma vez que esse cara aciona, T01 é ativado, eu vou então ligar o meu motor.
que eu vou associar ele à entrada Q01. Tá? Só que, né, tem um porém aqui nessa aplicação. Se a gente apertar novamente a I01, vai acontecer exatamente o que eu expliquei para vocês no slide anterior, em que a gente vai resetar a contagem do tempo. Então, para a gente, digamos assim, prevenir que isso aconteça, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar um contato em T01, normalmente fechado, aqui. Qual é o efeito desse contato inserido nessa linha? Tá? Assim que eu apertar I01, eu vou energizar T01, né? E esse contato aqui ele vai abrir e vai ficar aberto por 12 segundos, que é o set point previsto no meu temporizador. Okay? Então ele não vai permitir que você resete a contagem apertando novamente o botão I01. Então, quando eu apertar o botão I01, eu irei acionar T01, né? Eu irei abrir esse contato T01, esse contato aqui de baixo fecha, né? Permitindo então o acionamento do meu motor por 12 segundos. Uma vez passados esses 12 segundos, esse contato aqui ele volta para a situação fechada e esse aqui volta para a situação aberta, permitindo com que o operador execute essa mesma rotina novamente. Esse próximo exemplo eu quero deixar ele como exercício para vocês, tá? Resolverem e quero que me entreguem depois ao final dos estudos. Vamos agora ao temporizador no modo 4. Ele também é chamado aí de retardo na desenergização, só que ele tem um comportamento ligeiramente diferente para o modo 3 que nós acabamos de ver. Tá? Do contrário do modo 3, quando você ativa a entrada de habilitação, que no caso aqui é a minha I04, o meu temporizador ele não vai ser ativado no mesmo instante. Tá? Reparem aqui, ó, a saída do temporizador ela permanece desligada quando você ativa I04. Somente quando você desativar I04, que a saída do temporizador ela vai ser ativada, né? Vai contar um tempo e depois vai retornar à situação desligada. Vamos agora a um exemplo, né, de como a gente pode utilizar o temporizador no modo 4. Tá? Nós vamos fazer um pisca-pisca, no caso aqui um pisca-pisca com frequência de 1 Hz. Tá? Ele deve iniciar com o motor de partida e deve encerrar com o botão de desligar. Como é que a gente faz para, então, implementar o pisca-pisca utilizando-se do temporizador no modo 4? Vamos lá. Primeiramente, né, eu preciso de uma botoeira para iniciar o processo. Vou criar aqui uma I01. Okay? E ela vai acionar o meu temporizador T01, que está configurado com o modo 4. Tá? Se a frequência é de 1 Hz, o meu pisca-pisca tem que permanecer meio segundo ligado e meio segundo desligado. Então esse temporizador aqui ele será de 0,5 segundos. Configurado aí no modo 4. Beleza. Uma vez que eu solte o meu botão, esse temporizador aqui ele tem que dar início ao processo, né, do pisca-pisca. Então, eu irei utilizar o temporizador T01 para acionar a minha saída, né, que é a minha lâmpada em Q01. E em paralelo, eu vou criar um segundo temporizador, que vai então reiniciar o meu processo. T02 também será configurado com o set point de 0,5 segundos no modo 4. Só que, para que o processo ele tenha prosseguimento, né, para que ele continue infinitamente, sem que seja necessária a intervenção do nosso operador, vou colocar um segundo contato aqui em cima, tá? Meio apertado, mas de T02. Eu vou explicar para vocês como que isso aqui vai funcionar. A primeira vez que nós ligarmos esse sistema, né, nós teremos T01 e T02 desligados. Okay? Uma vez que nós pressionarmos o botão, não acontecerá nada, né, porque o temporizador no modo 4 ele não aciona no momento que você aciona a entrada de habilitação. Somente quando eu desacionar o I01, que esse cara aqui vai começar a trabalhar. Né? Então, uma vez que eu desapertar esse botão, eu irei acionar T01, que por sua vez vai fechar esse contato aqui embaixo, acionando a minha lâmpada. Certo? Só que em paralelo nós temos esse T02 aqui, também configurado no modo 4. Só que, né, uma vez que a gente aciona esse T01,
Como o T02 também é do modo 4, ativei a entrada de habilitação. O T02 vai acontecer alguma coisa com ele de imediato? Não, né? Ele vai esperar esse T01 ser desativado para que ele possa, então, trabalhar. Então, uma vez que passar esse meio segundo referente, né, ao set point do temporizador T01, o meu T02 vai ser, então, ativado. Fechando esse contatinho aqui em cima, né, que irá, então, habilitar o T01 novamente. Só que o T01 não ativa enquanto esse T02 não for desativado. Okay? E assim ele vai dar continuidade ao processo. O T01 ativando a entrada de habilitação do T02 e o T02 fazendo a mesma coisa no T01. Então, nós teremos um funcionamento alternado desses dois temporizadores. E quando eu tenho o T01 ativado, eu tenho a lâmpada acesa. Quando eu tenho o T02 ativado, eu tenho a lâmpada desligada. Ok? Agora, esse próximo exemplo, eu gostaria que vocês tentassem fazer ele para me entregar ao final dos estudos. E o que se trata, né? Nós temos 3 saídas, Q1, Q2 e Q3, e elas se ativam sequencialmente. Então, primeiro eu ativo o Q1, depois eu desligo o Q1, ativo o Q2, desligo o Q2, ativo o Q3. Tá? Por tempos determinados. Eu vou deixar a cargo de vocês determinarem esse tempo. Vocês podem escolher quaisquer valor que vocês quiserem. Tá? E lembrando que esse processo tem que se iniciar através do apertar de um botão. Então, apertei o botão, ele dá início a esse processo. Em sequência, vamos ao próximo modo, que é o modo 5, que é o modo oscilador. Tá? Conforme o próprio nome dele já diz, uma vez que você ativa a entrada de habilitação, no caso aqui 04, tá? A saída desse temporizador vai ficar alternando de acordo com o set point que você estipulou. Então, eu estipulei o set point de 1 segundo. Né? Se eu ativei 04 aqui embaixo, a saída do temporizador vai ficar dessa forma aqui. Ó. Vai ficar T segundos ligado, no caso aqui 1 segundo, né? 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, né? 1 segundo ligado. Se você desativar o 04, ele interrompe esse processo. Beleza? É o mais simples que a gente tem em termos de comportamento. Tá? Vamos a um exemplo, né, de como a gente deve utilizar esse temporizador. Conforme eu expliquei para vocês, né, então o modo 5 vai ser a forma mais fácil que a gente tem de implementar o pisca-pisca. Digamos que a gente tem aí uma botoeira com trava, e 01, e eu quero então implementar o meu pisca-pisca. O 01 vai ativar o meu temporizador T01 no modo 5, tá? Com set point de meio segundo, por causa que é 1 Hz. E esse cara vai então ativar a minha saída. Q01. Tá? Enquanto o 01 estiver ativado, a saída do T01 vai ficar alternando. Ligado, desligado, ligado, desligado. De acordo com esse set point de meio segundo. Esse próximo exemplo eu gostaria que vocês tentassem resolver também e me entregassem ao final dos estudos. Okay? Se trata aí de um sistema com 2 saídas, Q01 e Q02, que ao você pressionar um botão, elas devem ficar acionadas alternadamente, tá? Em 3 segundos cada. Então, eu tenho 3 segundos do Q01 ligado, depois 3 segundos do Q02 ligado, depois 3 segundos do Q01 ligado e assim sucessivamente. Ok? Dando prosseguimento, vamos agora ao temporizador no modo 6, que é denominado aí de oscilador com reset. Ele é muito parecido com o modo 5 que eu mostrei para vocês anteriormente, só que agora nós temos uma entrada de habilitação, né? No caso aqui 04, mostrado aqui embaixo também 04. Eu tenho o meu temporizador, tá? A minha entrada de habilitação ela vai sinalizar, digamos assim, o início da oscilação, ok? E o temporizador ele só vai parar de funcionar quando você acionar a entrada de reset, que é o 05, está mostrado aqui embaixo para vocês. Então, aciono o 04 para iniciar a oscilação e aciono o 05 para interromper as oscilações. Novamente, para poder ilustrar para vocês, né, a utilização desse temporizador, eu vou abordar o problema do pisca-pisca. Né? Então, vamos utilizar agora o modo 6 para resolver esse problema. Vamos lá, criar as 2 barras. Eu vou ter necessariamente, né, um botão para iniciar o processo de oscilação, né, do pisca-pisca e um botão para desligar o pisca-pisca.
a gente vai fazer da seguinte forma. Então, eu vou utilizar meu I01 para acionar o meu temporizador T01 configurado no modo 6, com set point de meio segundo, no modo 6. Tá? Então, vou pegar o contato desse temporizador, T01, e associar a minha saída, Q01, que é a minha lâmpada. Okay? Então, nós temos um botão para iniciar, né? E para a gente desligar o pisca-pisca, a gente vai ter que configurar um reset, que é indicado aqui embaixo do temporizador, o I02. Okay? Então, I01 inicia o processo do pisca-pisca e o I02, aqui embaixo, ele reseta o meu temporizador, encerrando então o pisca-pisca. E para nós encerrarmos a aula de hoje, eu gostaria de mostrar o nosso último modo, que é o modo 7, tá? Que é o oscilador ajustável. Ele é bem parecido com o comportamento que nós temos no modo 5, ok? Só que a diferença que nós temos no modo 5 para esse é que a gente consegue configurar os tempos que ele fica ligado e desligado. Então ele tem dois parâmetros de set point, ok? No caso aqui, ó, se eu mostrar para vocês aqui embaixo, nós temos o I04 acionando o meu temporizador no modo 7. Tá? Ele tem esse set point de 1 segundo e esse set point de 2 segundos. Então, o T1 é indicado aqui e o T2 indicado aqui. Okay? Então, o T1 seria o tempo que ele fica ligado e o T2 seria o tempo que ele fica desligado. Okay? Uma vez que você desabilita a sua entrada de habilitação em 04, ele interrompe as oscilações desse temporizador. Uma característica particular que esse temporizador tem com relação aos outros, né, é que ele vai indicar sempre que ele estiver no modo 7 esse pezinho aqui dentro. Mas não muda em nada a explicação que eu mostrei para vocês. Vamos agora ao último exemplo dessa aula para a gente poder explicar para vocês como que a gente utiliza o temporizador no modo 7. Tá? Então nós temos aí um motor trifásico que possui um ciclo de trabalho de 50 por 10 segundos, ou seja, ele fica trabalhando por 50 segundos e deve parar por 10 segundos. Tá? Nós devemos utilizar apenas uma botoeira para ligar e desligar o motor. Se a gente tem um botão só para poder ligar e desligar, né, nós vamos utilizar flip-flop. Então nós vamos associar o nosso botão de partida, no caso aqui 01, a uma memória, tá? E essa memória estará configurada como flip-flop. Então M01 vai ter um pezinho aqui dentro, certo? Essa memória será responsável por, então, fazer com que o meu temporizador, o meu oscilador, né, trabalhe. Então, eu vou enviar o sinal do meu M01 para o temporizador T01 no modo 7. Então, ele terá dois set points, né, 50 segundos e 10 segundos. Ele está configurado no modo 7. Então, eu posso pegar o contato desse T01 e associar diretamente à saída que faz o acionamento do meu motor. Ok? Então, ó, quando eu apertar e soltar I01, essa memória M01 ela mudará de estado, né? Iniciando o processo de oscilação no meu temporizador no modo 7. Feito isso, esse contato aqui ele vai abrir e fechar de acordo com esses dois set points. Né? Uma vez que eu apertar e soltar I01 novamente, né, eu vou desativar a minha memória M01, desativando a oscilação proveniente do temporizador T01, mantendo então a minha saída desligada. Ok? Pessoal, a nossa aula de hoje eu vou estar encerrando ela por aqui. Tá? Gostaria que fizessem todos os exercícios, entregassem para mim no Google Classroom. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.